Histórias de minha avó. Capítulo 14. Willie se afogou. Essas noites de primavera ainda são frias. Espero que os hóspedes tragam cobertores consigo. Clarissa conversava com Jenny, enquanto ambas estendiam colchões nos dormitórios e na sala de estar da casa dos White. Haveria uma reunião importante e a Review havia publicado uma nota segundo a qual os amigos em Battle Creek, Michigan, hospedariam os visitantes. O casal White esperava ter a casa cheia de hóspedes. A oficina tipográfica havia saído de Rochester e os White agora moravam em Battle Creek. Os adventistas de Michigan haviam convidado o pastor White a transferir a obra de publicações para o seu estado e prometeram construir uma oficina tipográfica. Assim, a sede do empreendimento de publicações estava agora em Battle Creek. Tiago e Ellen White moravam numa pequena casa com seus 3 meninos e as 2 fiéis ajudantes, Clarissa Bonfway e Jenny Fraser. Naquela tarde, em particular, todos estavam ocupados, preparando-se para receber os hóspedes que chegariam no dia seguinte. As mulheres limpavam a casa. Henry e Edson passavam um ancinho no jardim e o bebê Willie, com quase 2 anos de idade, brincava por ali, colocando-se no caminho de todo mundo e apreciando aquela agitação tanto quanto seus irmãos mais velhos. O rústico chão de madeira havia sido escovado e uma tina cheia de água ensaboada e suja estava no meio do cômodo. Quando Jenny passou por ali, a fim de buscar gravetos para acender o fogão a lenha, viu o pequenino em pé ao lado da tina. — O que é que você está fazendo, Willie? — perguntou ela. — Varinha, barquinho, gorjeou o pequeno, empurrando um baldezinho de madeira pela água com uma vareta. Voltando alguns minutos mais tarde, Jenny pensou no menino. Onde estaria? Ela correu para a cozinha, onde ouviu um som de gorgolejar. Um pezinho parecia na superfície da água. Ela o agarrou, puxou a criança para fora e saiu correndo e gritando para encontrar a mãe dele. — Willie se afogou! Ele se afogou! Ele se afogou! Gritou ela. A Sra. White saiu correndo da sala da frente e a encontrou junto à porta. — Jenny, a água está quente ou fria? — Ele se afogou! Ele se afogou! Está morto! Morreu! Continuava gritando a moça. A Sra. White agarrou Jenny pelos ombros e, sacudindo-a vigorosamente, perguntou: — Jenny Fraser, diga-me, a água estava quente ou fria? — Fria! Engasgou-se a aterrorizada Jenny. — Então me dê a criança. Mande buscar o doutor e chame Tiago. Corra para trazer o doutor. Corra para trazer o doutor! Gritou a moça para um rapaz que estava ali por perto. Ele começou a correr. Jenny o seguiu, batendo nas suas costas e gritando: Corra! 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 A essa altura, a Sra. White estava no jardim com Willie. Usando uma tesoura que havia pegado enquanto corria, ela cortou as roupinhas do bebê. Enquanto ela o fazia rolar pela grama, quantidades de água suja saíam de seu nariz e boca. Ela continuou rolando o corpinho. Tiago White chegou e ficou em pé, observando e orando silenciosamente enquanto os minutos passavam. Ellen ergueu a criança e procurou sinais de vida. Não havia nenhum. Deitou-o novamente e o rolou mais uma vez. A água continuou saindo de sua boca. Os vizinhos se juntaram e ficaram ali, tristes, com o rosto tenso e compadecido, observando os esforços daquela mãe. 15 minutos passaram e a condição de Willie ainda parecia sem esperanças. — Como é horrível vê-la segurando aquela criança morta! Disse uma senhora. — Alguém vá lá e tire o menino morto das mãos dela. — Deixe-a com a criança! Retorquiu Tiago White com uma ênfase incomum.
Ela sabe o que está fazendo. Passaram 20 minutos aflitivos, durante os quais a Sra. White não via sinais de vida. Ela ergueu o corpinho flácido e lhe apertou a face contra a dela. Beijou-lhe os lábios frios. O que viu? Um tremor na pálpebra? Um leve franzir dos lábios? Acho que ele está tentando retribuir meu beijo, gritou ela. Deve haver vida. Há vida, sim. Ele está vivo. Ellen levou o corpinho fraco para dentro de casa. Jenny, rápido! Busque algumas roupas e aqueça-as. Ellen enrolou as roupas quentes ao redor do corpo frio de Willie, trocando-as com frequência. Ela o segurou de novo, perto do seu rosto. Ele está respirando. Está respirando. Meu bebê está vivo. E apertou-o contra o peito. Graças a Deus. Graças a Deus, repetia a mãe. Lágrimas de alegria lhe corriam pela face. Os preparativos para a chegada das visitas continuaram o resto do dia sem a ajuda de minha avó. Nem por um momento ela soltou Willie dos seus braços, pois, embora ele estivesse agora respirando, ela sabia que ainda não se encontrava totalmente fora de perigo. Se a vovó White estivesse aqui hoje, sei o que eu faria. Colocaria meus braços ao redor do seu pescoço e lhe cochicharia ao ouvido. Querida vovó, como fico feliz porque a senhora não desistiu de fazer reviver aquele bebê afogado. Você sabe, quando ele cresceu, tornou-se pai de uma garotinha. E essa garotinha sou eu. Acho que os filhos e netos de meus 6 irmãos e irmãs diriam: nós também ficamos felizes. A conferência teve início na sexta-feira à tarde, na recém-construída sala de reuniões. Ela ficou tão lotada que a congregação precisou ir para uma tenda grande, erguida ali perto. A igrejinha media apenas 5 por 7 metros e era construída de tábuas reforçadas, com sarrafos na parte de baixo e de cima. Os bancos eram simples, de madeira, com encosto reto, e o chão era de tábuas rústicas, sem pintura. Mas os membros estavam felizes, porque tinham sua própria igreja. Os visitantes se alegravam, por outra razão também. Haviam visto um pequeno prédio de 2 pisos, onde era impressa a review, bem como algumas máquinas novas que costuravam, cortavam, encadernavam e cumpriam muitas outras funções, numa fração do tempo que levaria para ser feitas à mão. E ficaram sabendo dos planos para substituir o prelo manual antigo por uma nova prensa mecânica. A Assembleia ouviu relatórios de ministros que haviam trazido notícias de novos grupos de observadores do sábado por todo o país. Esses humildes ministros não se vestiam de modo elegante. Tinham pouco dinheiro para roupas, já que naquele tempo não havia tesoureiros de associação mandando um salário mensal. A mensagem era levada por obreiros que trabalhavam voluntariamente, sem salário, os quais mantinham a família com as ofertas que as pessoas quisessem dar. Alguns trabalhavam em fazendas da vizinhança ou em lojas durante os dias da semana e pregavam à noite e aos sábados e domingos. Esses pregadores viajantes ficavam muitas vezes longe de casa durante semanas de cada vez. Onde quer que se encontrassem, dormiam e tomavam as refeições nas casas das pessoas. Por ocasião do encerramento da primeira conferência num lugar novo, era quase certo que alguém do auditório se levantava, dirigindo-se ao pregador e dizendo: venha para minha casa, irmão. Será um prazer partilhar nossas humildes refeições enquanto o senhor estiver realizando as palestras. Se ninguém se apresentasse, o próprio pregador podia perguntar se havia alguém no auditório que lhe pudesse oferecer hospedagem. Quando partia para outro lugar, seu anfitrião costumava entregar-lhe uma nota de $1 ou 2 para ajudá-lo a pagar as despesas ao longo do caminho.
Após o encerramento das conferências em Battle Creek, realizou-se uma reunião de testemunhos. Cânticos de louvor ecoaram pela tenda. A alegria brilhava em todos os rostos, enquanto um após outro, os membros se colocavam em pé para comprometer-se a fazer da obra de Deus a prioridade de suas vidas. Entre os presentes estavam J.P. Kellogg, Dan Palmer, Cyrenius Smith e Henry Lyon, que haviam doado $300 cada um para construir a tipografia. Os membros da igreja prometeram apoiar a obra de publicações a fim de que Tiago White nunca mais precisasse pedir dinheiro emprestado para poder continuar mandando jornais e folhetos para o povo. O empreendimento das publicações estava se tornando autossustentável. A Review era agora impressa semanalmente, passando a assinatura anual a custar $2. Livros também estavam sendo impressos e vendidos. A partir dessa época, os pastores que haviam distribuído folhetos e panfletos grátis passaram a vendê-los, sempre que possível. Assim, a Review voltou a pagar um salário de $5 por semana à sua família de obreiros. O futuro era promissor. 2 anos mais tarde, foi instalada uma prensa mecânica.